Secretamente, sabemos que sofríamos por um ideal mais alto, chamado liberdade. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Para ser livre, livre-se. Livre-se da censura. Livre-se do abuso da autoridade. Livre-se da invisibilidade. Livre-se da opressão. Livre-se do monopólio. Livre-se da notícia controlada em busca de nos apagar. Livre-se da concentração de poder. Livre-se do abuso de autoridade. Livre-se dos que querem determinar tudo o que devemos ouvir, ler, dizer. Livre-se da mentira. Livre-se da desinformação. Livre-se da manipulação dos fatos. Livre-se da notícia controlada em busca de nos apagar. Livre-se do silêncio imposto. Livre-se da não representatividade. Livre-se dos que são inimigos da arte e da cultura. Livre-se das forças que impedem nossa expressão. Livre-se daqueles que querem calar a nossa voz. Livre-se em nome da democracia e do Brasil. Livre-se até que todas e todos sejamos livres. Calar jamais. Companheiras e companheiras, obrigada pela presença de todos e todas aqui neste ato em defesa da democracia e da liberdade de expressão, que marca oficialmente a abertura do 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Queria, em nome da executiva do FNDC, agradecer a todos que vieram e convidar aqui o Pedro Rafael Vilela, que vai conduzir o ato daqui para frente da nossa noite de hoje. Pedro. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Essa intervenção forte aí que a gente acabou de assistir, ela é composta por trechos de poemas do Fausto Wolff, Tiago de Mello e Cecília Meirelles, numa composição, num arranjo que foi elaborado especialmente para esse ato pela jornalista Tássia Souza. E a partir de agora a gente vai começar algumas apresentações em torno do tema do direito à comunicação e da liberdade de expressão. Eu queria, ao longo desse nosso ato, a gente vai ter algumas saudações de autoridades, lideranças do movimento social e depoimentos, e além de registros em vídeos de pessoas que trouxeram aqui alguns depoimentos importantes para falar sobre a liberdade de expressão. E para iniciar, eu gostaria de chamar o vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara dos Deputados, o deputado pelo PCdoB do Maranhão, Márcio Gerri. Uma salva de palmas. Boa noite. Livremo-nos todos e todas de qualquer desesperança, de qualquer desânimo, de qualquer incredulidade na força que tem o povo a qualquer tempo de construir seu destino. Livremo-nos de qualquer tentativa de nos desanimarmos diante dessa onda tão obscurantista que há sobre a nossa pátria. A nossa força, a nossa história, nossa tradição, nosso ímpeto, nosso ânimo, nossa fé no povo fará com que a gente
supere essa quadra difícil de obscurantismo e que a gente crie, com certeza, um cenário muito melhor para o Brasil. E não há cenário melhor para o Brasil, para a sua democracia, se a gente tiver dificuldades, problemas na área da nossa tão importante e estratégica comunicação. Sociedade e Estado democráticos, somente com comunicação democrática. E a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa querida cidade, São Luís do Maranhão. Bem-vindos ao Maranhão. E aqui, além desses dias de convívio, vocês podem também fruir das nossas belezas, dos nossos encantos, dos nossos sabores, de tudo aquilo que faz do Maranhão um lugar encantador e muito especial no Brasil. E para além daquilo tudo que nos faz muito especiais, com toda modéstia, Ademar Danilo, nós temos também aqui algo que também para nós, militantes da esquerda brasileira, a pessoas que acreditam firmemente na democracia e acreditamos que é possível fazer justiça e criar oportunidades para todos e todas, nós temos também a força do exemplo de um governo que tem muita ousadia, muita coragem, que tem um lado claro na cena política do Brasil e que faz, no nosso estado, um governo de inovação e de excelentes resultados, apesar da grave, profunda e crescente crise brasileira. Viva o Maranhão, viva o nosso encontro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas uma vez mais. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Queria chamar agora o Ricardo Alvarenga, que é professor do curso de Comunicação Social da Faculdade Estácio de Sá, aqui de São Luís, que é aí a nossa anfitriã das atividades do encontro, para fazer uma saudação. Boa noite a todos e todas. Que alegria gigantesca para nós na Estácio ter a oportunidade de receber esse evento, que é um evento extremamente necessário para que a gente continue a sonhar e a lutar por um Brasil mais justo, por um Brasil mais democrático e por um Brasil onde a gente tenha voz, vez e lugar. Para nós, enquanto profissionais da comunicação, eu como docente, estou ajudando aí a preparar outros colegas que logo estarão no mercado conosco, inquieto sempre os meus alunos para a necessidade de que nós sejamos cada vez mais críticos e não nos deixemos levar pelo tecnicismo que tem tomado os caminhos da educação e do ensino superior no Brasil atualmente. A Estácio, apesar de ser uma instituição privada, nós temos a grata oportunidade de aqui no Maranhão ter uma diretoria que entende e que percebe a necessidade desse espaço de debate, e por isso nós estamos muito felizes em receber esse evento na Estácio, de ter os nossos alunos envolvidos numa pauta e num debate tão importante. Então, mais do que nunca, e falando desse lugar, dessa terra que é o Maranhão, que tem se configurado como um espaço de resistência, de luta, especialmente pelo governador incrível, o melhor governador do Brasil que nós temos aqui a oportunidade de celebrar. Nós temos a oportunidade de celebrar e de lutar, nos unir, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, por uma comunicação cada vez mais democrática e mais justa, que represente efetivamente a pluralidade de povos, de vozes e de lugares que esse Brasil tem. Juntos na luta e luta livre! Dando sequência aqui a esse bloco de saudações aqui de algumas lideranças daqui do estado do Maranhão, gostaria de chamar o companheiro Monteiro, da direção do Partido dos Trabalhadores, para fazer uma saudação aqui ao 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar a Central Única dos Trabalhadores, assim como todas as organizações que estão organizando esse encontro, que é muito importante para a nossa sociedade, para o povo brasileiro e especialmente para o Maranhão. A comunicação é um negócio extraordinário para a sociedade e com certeza eu imagino que daqui vai sair resultados extraordinários que vai orientar os movimentos sociais, as rádios comunitárias, todos aqueles que produzem comunicação com muita responsabilidade nesse estado.
E também quero saudar todos aqueles que vieram de outros estados aqui para o Maranhão, que têm a oportunidade de visitar a nossa cidade, esta bela cidade, que é São Luís. Também saborear as delícias do Maranhão e dizer para vocês que a gente está com muita esperança no resultado desse encontro. E dizer para vocês também que liberdade sim, ditadura nunca mais. E é essa que tem que ser a nossa luta histórica. Nós não podemos aceitar o que está sendo construído nesse país, uma intolerância muito grande com todos aqueles que fazem comunicação, aqueles que falam para a sociedade. Não podemos aceitar isso. E tenho certeza que essas organizações, com a responsabilidade que têm, não irão admitir, não irão tolerar, de forma nenhuma, essa construção que está sendo feita nesse país, da intolerância, do ódio. Nós não podemos permitir isso. E as rádios comunitárias, as organizações sociais têm essa responsabilidade. Portanto, esse é nosso sonho, nossa esperança. E, nesse momento, Lula livre, companheiros! Bom, para encerrar esse primeiro bloco de saudações, eu queria chamar o Franklin, que é da direção do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, a dar uma saudação. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, registrar 3 satisfações de estar aqui nesta plenária de abertura. A primeira é uma satisfação afetiva. A gente vai ficando velho, vai ficando cabelos brancos, vai lembrando que estivemos na primeira Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, a ENEPS, que institui as eleições diretas no movimento estudantil diário. Então, através da ENEPS, eu quero fazer a minha saudação a todos os estudantes que estão aqui presentes nesse encontro. Uma salva de palmas às novas gerações estudantis. A ENEPS, que junto com a Abraço, junto com a FENAGE, com a FITERT, com a CUT, foram entidades que puxaram a organização desse fórum importante para demarcar as políticas de comunicação. E não poderia, nesse momento, de fazer um registro daquele que foi, sem dúvida, um dos grandes intelectuais da construção desse fórum, que foi Daniel Reis, saudoso Daniel Reis. Todos nós, Daniel Reis, presente! Daniel Reis, presente! Satisfação política, porque foi na ENEPS, no movimento estudantil diário, que a gente construiu aqui no Maranhão o comitê do FMDC, e uma das grandes vitórias que a gente conseguiu nesse comitê, lá nos primórdios dos anos 90, com a CUT, com o Sixprev, foi, por exemplo, evitar a privatização da Rádio Timbira, que é uma rádio histórica aqui do Maranhão, que hoje está sob controle do governo do Estado, é uma rádio estatal, e foi graças ao movimento do FMDC no Maranhão que a gente não viu essa rádio ser privatizada no governo de Rosiana Sarney, ainda que ela tenha sido bastante sucateada. De alguma forma é um elemento positivo do governo do PCdoB, do Flávio Dino, a recuperação da rádio comunitária. Eu queria fazer esse registro, ainda que pela Rádio Timbira a gente não ouça os quilombolas e aqueles que são contra a entrega da base de Alcântara para os americanos. Ainda que pela Rádio Timbira a gente não ouça aqueles que são contra a entrega de cajueiro para as grandes corporações chinesas. Espero que o Márcio Gério prove que seja mentira, convidando todo mundo para a Rádio Timbira amanhã, semana que vem, para fazer esse debate lá na rádio. Por fim, queridos, satisfação acadêmica. Acadêmica, que é minha tese de doutorado, sou professor da área de comunicação, foi sobretudo sobre as concessões de rádio e televisão. E as concessões de rádio e televisão a gente sempre passa para os estudantes Dário Manida, e um livrinho que é básico, Juan Bordenave, o que é a comunicação. E ele diz, talvez de todos os fichamentos que eu passo para os alunos que eles ficam traumatizados, é a frase: diga-me como é a tua comunicação, que eu direi como é a tua sociedade. A nossa comunicação no Brasil, temos Conselho Nacional de Comunicação? Não temos. Na comunicação no Brasil, temos
Conferência Nacional de Comunicação? Não temos. Na comunicação no Brasil, temos democratização das verbas publicitárias? Não temos. Na comunicação no Brasil, temos o apoio às rádios comunitárias? Não temos. Na comunicação no Brasil, temos um debate democrático da regionalização da nossa cultura, da programação, controle social? Não temos. A nossa sociedade, infelizmente, no Brasil, é extremamente autoritária. O nosso papel é importantíssimo para travar esse debate e fazer com que essa comunicação possa ser democratizada, rompendo, sobretudo, com uma ideia de instrumento da comunicação. A comunicação tem que ser tratada como uma estratégia. Estava em Belém, para terminar, no Intercom, junto com Franklin Martins, que foi secretário de comunicação do governo Lula, e ele me dizia: Frank, a principal dificuldade era convencer as lideranças do nosso campo a ter essa concepção de comunicação. Depois que nós conseguimos convencer o Lula de que era importante travar esse debate, a maior dificuldade era convencer o governo, os ministros, de fazer uma conferência e botar essa pauta. A terceira maior dificuldade era discutir com a sociedade e a sociedade entender que essa pauta era importante. Então, meus amigos, nós temos um triplo desafio. O desafio de afastar de nós essa concepção instrumental da comunicação, o desafio de convencer as nossas lideranças e os nossos setores para a gente travar diante de uma conjuntura extremamente adversa, que é o bolsonarismo, que é o conservadorismo, a importância da democratização da comunicação. Só campanhas como jamais calar, calar jamais, só radicalizando do ponto de vista ideológico, político e organizacional é que a gente fará com que esse governo caia pelas próprias pernas e nós resistamos de pé. Vida longa ao Fórum Nacional de Democracia da Comunicação. Obrigado. Agora a gente vai receber, o FNDC tem denunciado ao longo dos últimos anos, com esse processo de crescimento do autoritarismo no país, um processo também de violação à liberdade de expressão. Temos denunciado diversos casos. A gente queria exibir um pouco desse trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos e dos agentes mais nocivos no processo de violação à liberdade de expressão que a gente tem testemunhado. Pancar ninguém falando que eu estava censurando. Não censurei nada. Se quiser pagar, né? Aí ele tinha privado. Fazer o dinheiro da Lucinha há pouco tempo, você não fica. Né? Eu estava criticando a Lucinha há pouco tempo sobre o filho da Bruna Suplicy. Tá? Pancar ninguém falando que eu estava censurando. Não censurei nada. Quem quiser pagar, né? Aí ele tinha privado. Fazer o dinheiro da Bruna Suplicy. Fique à vontade, não vamos interferir nisso aí. Agora, detalhe. Fomos garimpados filmes que estavam já prontos para ser captados recursos no mercado. Olha o nome de alguns, no desenho, alguns. O nome e o tema. Como é que você falou em Ceará, com todo respeito ao Ceará? Um filme aqui chama-se Transversais. Olha o tema. Sonhos e realizações de 5 pessoas transgêneros que moram no Ceará. Você explica esse boneco, nada a ver com esse boneco. Então o filme é esse daqui, conseguimos apontar essa missão. Dá uma vaia pra esse cara, velho. Oi, e agora eu queria chamar um nordestino, o jornalista e diretor de cinema cearense, nosso companheiro Emerson Maranhão. Boa noite a todas e todos. Esse projeto que o senhor aí desenha é um projeto de minha autoria. Chama Transversais e é uma série para televisão que ganhou um edital público federal
que conta a história de 5 pessoas transgêneras no Ceará. Diferentemente do que esse senhor afirma, nós não seremos abortados, nós não seremos calados, nós não seremos invisibilizados, nós seguiremos na resistência, nós não admitiremos ser invisibilizados e nós continuaremos lutando, porque nós estamos no Estado democrático. E no Estado democrático de direito, a ampla e plena liberdade de expressão é um de seus pilares. Nós não vamos aceitar a volta da censura. Não nos calarão. Muito obrigado, senhores. Agora a gente vai para um segundo bloco também sobre o tema da violação à liberdade de expressão, o crescimento da censura no Brasil, agora no campo da educação. Pessoal, para quem acompanha agora Jornalistas Livres, a gente está em São Luís do Maranhão, no 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Esse ato é um ato pela liberdade de expressão que está acontecendo agora aqui no Convento das Mercês, que fica bem no centro histórico da cidade. Para falar um pouco do panorama também grave de violações que a gente tem testemunhado no campo da educação no país, a gente queria também agora convidar representantes de entidades que atuam em defesa da educação e que têm enfrentado esse cenário no Brasil. Para falar em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eu queria chamar o companheiro Luiz Carlos Vieira. Boa noite a todos e a todas. Livres da mordaça. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, estamos todos, de conhecimento de todos, estamos sendo muito atacados. A educação é um dos setores que mais tem sido atacado por esse governo, que não admite que as pessoas possam exercer a sua liberdade, a sua autonomia. E nós vamos lutar sim pela nossa liberdade, a nossa liberdade de cada um, que é o direito de cada trabalhador, trabalhadora de educação, que é o direito dos professores, sim, de exercer a sua profissão. E por isso, em todos os lugares desse país onde os professores estão sendo atacados, nós vamos resistir, porque o nosso nome é resistência. E por isso nós estamos aqui para saudar a todos e todas, e nesse ato dizer que nós, os trabalhadores da educação, estamos presentes e estamos juntos, porque juntos nós sabemos que nós conseguiremos aquilo que nós sonhamos e desejamos, porque nós temos a coragem e isso eles não nos tirarão. E nós temos mais que isso, nós temos a esperança, e por isso a CNTE vem aqui saudar cada um e cada um. Um abraço. Obrigado, Meira. Também outra entidade que tem atuado em defesa da educação nesse processo que a gente vive, histórico, tem sido a FASUBRA, e para falar em nome da entidade, eu queria chamar a Melissa Campos. Boa noite a todos.
principalmente as mulheres que estão aqui hoje, participando. Boa noite a todos os homens que estão aqui também hoje, participando desse momento incrível. A Vasubra é uma entidade que ela é uma federação nacional que representa os técnicos administrativos em educação do ensino superior. É a primeira vez que eu estou participando, sou coordenadora de comunicação, juntamente com o companheiro Luan, que está aqui também presente, participando. E a gente só tem a agradecer, né, porque nesse momento é um momento muito importante de uma reorganização do movimento, né? Eu acho que esses ataques que a gente está sofrendo, a gente só vai conseguir avançar se tiver unidade. E nós precisamos de todos os profissionais, principalmente dos jornalistas da comunicação, para que a gente derruba esse desgoverno, né? Na verdade, ele não é um governo, para nós ele é um desgoverno. E o ataque que está acontecendo, um dos piores ataques que a gente está vendo aí, é o ataque à educação, né? Nós estamos com um projeto chamado Futuris, que na verdade ele é Faturis. Ele vem para privatizar todas as universidades federais do Brasil. Então eu acho que é de extrema importância que todos esses alunos que estão participando também, que vai à luta, que vai à rua, para que a gente possa conseguir enfrentar esse desgoverno. A educação é a única arma que a gente tem para poder enfrentar nesse momento crítico de um estado mínimo que nós estamos vivendo. E parabéns à equipe que organizou, né, esse fórum. Parabéns a todos que, né, deixaram a sua família, deixaram o seu trabalho para estar aqui construindo, para que a gente consiga avançar. Muito obrigada a todos e a todas. Para fechar o bloco de educação, a gente não poderia deixar de chamar quem tem sido protagonista também nesse enfrentamento aí dos ataques à educação que a gente tem acompanhado, que são os próprios estudantes. Está aqui a Associação Nacional de Pós-Graduandos e pela entidade a gente gostaria de chamar o Vinícius Soares para fazer uma saudação. Boa noite a todos, saudação aos que têm coragem. Primeiramente, como aqui estamos no Maranhão, queria iniciar minha fala, minha saudação, com um poema do Gonçalves Dias, o maranhense. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abatem, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E esse poema, o Gonçalves Dias escreveu representando um pai para um filho, dizendo que ele precisa ter coragem. E é coragem que a gente precisa ter para viver esses dias de obscurantismo. Porque temos aí um governo com uma agenda antipovo, antinacional e que vem aprofundando as desigualdades sociais no Brasil, castigando o povo brasileiro, que já enfrenta aí milhares de desempregados, que já enfrentam a volta da miséria, que já enfrenta novamente a fome. E que temos aí um governo que está destruindo um estado de bem-estar social e que tantos brasileiros se esforçaram para construir ao longo dos últimos anos. E é um governo que, além disso, vende nosso patrimônio, queima nossas florestas, leiloa nossos bens e mata as esperanças e os sonhos de uma juventude. Uma juventude que vem enfrentando aí o cenário de não há vagas, que não há vagas de emprego, não há vagas na universidade, não há vagas na escola. E além disso tudo, é um governo que vem perseguindo alguns atores sociais, como por exemplo os estudantes, que vem liderando manifestações massivas nas ruas juntamente com os professores. E vem atacando os estudantes, especialmente no financiamento do movimento estudantil com a MP das carteiras de estudantes. E além dos estudantes, o governo Bolsonaro vem atacando também os professores e os pesquisadores, atacando a liberdade didático-científica.
E além desses, existem mais dois setores que a MPG gosta de destacar, que tem sido muito atacado no governo Bolsonaro, que são os artistas e os jornalistas. E esse é o cenário que está posto. Mas para isso a gente precisa ter muita coragem e precisa lutar, porque nós venceremos, pois nós temos razões. E eu trago a minha saudação aqui, uma saudação de luta dos estudantes, que vocês podem contar com a juventude brasileira, podem contar com a MPG, com os estudantes brasileiros, porque temos que sair dessa luta unidos. Temos que deixar as nossas diferenças, porque as nossas diferenças não podem ser maiores que as necessidades do nosso povo. Vamos em frente, que vamos vencer. Além da cultura e da educação, a participação social também tem sido um alvo preferencial desse governo e de outros governos aí no momento histórico que a gente vive. A gente quer exibir agora, a gente está exibindo aí manchetes de denúncias, de cassação de conselhos, imposição de sigilos de transparência, um pouco também que compõe esse cenário que a gente tem acompanhado. Agora a gente queria chamar também, a gente vai exibir agora o vídeo da procuradora Eugênia Gonzaga, ex-presidente do Conselho Nacional de Mortos e Desaparecidos, da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi cassada de forma arbitrária pelo governo Jair Bolsonaro. Ela infelizmente não pôde estar no nosso encontro, mas trouxe esse depoimento que a gente vai assistir agora. Oi, pessoal. Aumenta o som. Não foi possível comparecer pessoalmente. Como sabem, eu sou casada com um jornalista e ele teve um diagnóstico. Oi, pessoal, me desculpem porque não foi possível comparecer pessoalmente. Como sabem, eu sou casada com um Luiz Nassif, jornalista, e ele teve um diagnóstico nas últimas semanas, então vai ter que fazer um tratamento um pouco prolongado e tivemos que cancelar vários compromissos. Agradeço muito o convite da Renata, parabenizo Renata Miele, né, toda a equipe, toda a turma da organização do fórum, e agradeço por terem, né, colocado esse tema e também por me convidarem para hoje mandar aqui esse recado para vocês. Para mim é um recado diferente, porque eu sempre falei sobre liberdade de expressão, sobre viés técnico, defendendo alguém que tinha sofrido essa violação, e hoje eu estou aqui então como vítima dessa violação. O presidente Bolsonaro, quando perguntado por que você exonerou, o senhor exonerou a procuradora, que era presidente da comissão há 5 anos, ele disse, porque agora o presidente é de direita. Assim, na maior tranquilidade, então ele confessa que foi realmente por perseguição política. Ele confessa que não entende que essa comissão não é uma comissão autônoma, como tantas outras, numa democracia. Ele confunde, né, essas comissões, conselhos com órgãos do governo, com órgãos que deveriam ter uma obediência hierárquica. Ele está errado nisso. Ele não tem, então, essa compreensão das funções das instituições, né, de uma maneira republicana. E ficou muito claro que essa história de dizer que é de direita foi, claro, que uma desculpa, porque ele me exonerou por conta das entrevistas que eu dei, questionando duramente as palavras tão graves que ele falou em relação à família Santa Cruz, e ofendendo essa família, ele ofendeu a todas as famílias de desaparecidos políticos já tão sofridas no Brasil, com todo esse débito que o país tem com elas. E essa exoneração do presidente Bolsonaro está na justiça, mas eu não tenho nenhuma expectativa
que isso possa ser reparado de algum modo, porque o judiciário, infelizmente, vem demonstrando um nível de tolerância muito alto com as sucessivas ofensas à democracia, à liberdade de expressão de várias instituições, de organismos de imprensa, apologia ao crime, né, que esse presidente vive fazendo, foi eleito com isso. E é realmente assim, assustador, né, ver que parece que ainda não tem um cenário de melhora, de reação efetiva em relação a esse tipo de arbitrariedade. Se me perguntarem como é que nós chegamos nisso, por que a população elegeu um presidente que retoma esse arbítrio, eu gostaria de dizer que trabalho com há quase 20 anos no Ministério Público com justiça de transição. Eu tenho certeza que essa arbitrariedade de hoje é fruto da tolerância com a arbitrariedade do passado. Quando acabou a ditadura sangrenta brasileira, que matou 434 militantes políticos, mas que também matou 2.000 crianças no surto de meningite, 8.000 indígenas, milhares de camponeses não computados nessa conta. Quando acabou essa ditadura sangrenta, todos os governos que se seguiram desde 85 pactuaram com a impunidade e com o silêncio a respeito de tudo o que havia acontecido. E essa impunidade, esse silêncio, essa falta de medidas, de memória, de verdade, de justiça, que é a justiça de transição, fatalmente ela faz com que a democracia não se consolide e que as violações voltem a acontecer. E é o que nós estamos vendo hoje. Eu acredito que isso vai passar, que dias melhores virão, mas me parece que vai demorar um pouco, porque essa arbitrariedade não é só do presidente da República, é de toda essa população que elegeu alguém assim, e não elegeu só o presidente, elegeu tantos parlamentares com esse perfil. As instituições hoje estão ocupadas nos seus postos mais altos com pessoas que têm esse perfil. E eu até temo que essa lesão que eu sofri como presidente da comissão ainda não seja a única, porque eu fico muito preocupada com o rumo que as coisas estão tomando. Hoje, quando a gente profere qualquer opinião, não é mais uma opinião jurídica, é porque você tem ideologia X ou Y. O debate, ele se empobreceu terrivelmente e a nossa expressão, ela está muito difícil em vários âmbitos. Faço votos que isso mude muito, que isso passe também e que a gente consiga depois entrar numa fase democrática mais consolidada. E boa sorte para vocês, bom debate. Realmente gostaria muito de estar aí, mas para ficar para uma próxima vez. Grande abraço. O FMDC sempre lidou com a comunicação, entendendo ela como um direito humano. E sempre tem buscado construir espaços que projetem esse direito, viabilizando esse direito por meio de políticas públicas. E a gente tem buscado, no último período, construir um espaço importante de participação social, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual atualmente a gente faz parte dessa gestão. E para falar da importância e do caráter democrático da participação social no nosso sistema político, a gente tem a honra de convidar agora o Leonardo Pinho, que é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai fazer uma saudação. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer muito a participação do FMDC, de todos os atores da comunicação, na construção do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então eu queria iniciar pedindo uma salva de palmas para a Cris, que hoje é Conselheira Nacional de Direitos Humanos. E também na gestão anterior, cadê a Yara?
Uma salva de palmas para a Yara também. Só que eu queria iniciar essa fala para falar um pouco desse contexto dos conselhos de direitos no Brasil com o final da fala do Dr. Eugênio. E aí um pouco de caracterização do momento atual. Alguns acham que nós estamos num momento apenas de uma crise de governo, mas a doutora Eugênia apontou que há setores claramente dentro do sistema de justiça, dentro do legislativo, com uma pauta que visa a destruição, o ataque sistemático ao pacto social da Constituição de 88. E eu digo isso porque nós estamos passando por um momento no Brasil mais profundo, que é um ataque ao regime político construído sobre base da Constituição de 1988. E essas falas, os ataques à produção e à liberdade de expressão, eles não são um ataque político ideológico do governo. É mais grave que isso. Afronta a Constituição brasileira no seu artigo 5º e na produção no 220. Aquela fala do presidente Bolsonaro, ela é profundamente contra a Constituição de 88 e o Pacto Social. Então, nesse sentido, para a gente tem que dar a gravidade de uma intervenção, de uma tentativa de aborto, né? Até as palavras têm forte conteúdo. Então, é nesse sentido que o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem atuado. Nós estamos numa crise muito maior do que apenas de um governo. Nós estamos hoje buscando garantir os direitos presentes na Constituição de 88. E sobre a participação social, também não é uma coisa de uma opinião de um governo. Eu gosto de participação social. Eu tirei a Eugênia porque agora é um governo de direita. Ele não entende, ou melhor, ele entende e está fazendo um ataque ao sentido da Constituição, de que as políticas públicas, de que o Estado brasileiro não se reduz à vontade do Executivo, que ele deve ser construído a partir da participação social. E nesse sentido, é a grande crise hoje que nós estamos sofrendo no conjunto de conselhos. Hoje, só para dar um exemplo, vou pegar um conselho, vamos dizer, que tem uma posição que atua sobre um público muito específico. Conselho Nacional da Pessoa Idosa, que tinha presidência, não era organização, movimento sindical, não era o movimento estudantil, era a pastoral da pessoa idosa. Sabe o que o governo fez? Cassou o mandato, tirou a presidência da sociedade civil, da pastoral, para colocar o secretário nacional da pessoa idosa. E isso tem acontecido com diversos conselhos, como foi a questão da Comissão de Mortos Desaparecidos, um ataque ao Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, um ataque ao Conselho Nacional de Assistência Social, tirando as comissões que eram permanentes, que formulavam políticas públicas, enfim, e um conjunto de conselhos, inclusive o Conselho Nacional de Direitos Humanos também sofre ataques. E por isso, eles acharam que iam calar a boca dos conselhos. Mas o Conselho Nacional de Direitos Humanos tomou uma decisão em plenário de criar uma comissão de participação social e reunimos todos os conselhos e dissemos que a presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa não é o interventor que o governo colocou, foi a presidenta que foi eleita pela sociedade civil brasileira. Elaboramos um relatório, levamos na reunião da OEA em Washington, levamos em Genebra, levamos em Bruxelas e temos agora construído uma agenda de denúncia internacional desse governo. E eu queria terminar aqui com uma questão interessante, viu, deputado? Você lembra que o governo falou que a ONU era instrumento do globalismo, que direitos humanos era direito dos humanos? Eles enganaram até quem votou neles, porque eles se candidataram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E nós, como Conselho Nacional de Direitos Humanos, tomamos uma posição até estranha num primeiro momento. Dissemos que, em defesa do Brasil, em
em defesa da Constituição brasileira, não reconhecemos o atual governo na cadeira do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eu queria encerrar aqui com um chamado a todas as organizações. A gente sabe da importância da FNDC, de todas as entidades que lutam pelo direito à comunicação. É muito importante que vocês peguem esse relatório, esse diverso de conselho e nos ajudem a ampliar essa denúncia. Porque os conselhos e a participação social é um direito constitucional e ela é a base da democracia brasileira. Então faço um chamado a todo o encontro a nos ajudar nessa mobilização em defesa da democracia e dos conselhos de participação social no Brasil. E como está falando aqui, censura nunca mais, e nós não vamos nos calar. Se eles pensam que vão nos calar, não vão, porque nós vamos continuar mobilizados. E por fim, gente, só queria dizer, porque foi falado aqui, quero pedir desculpa, mas o Conselho Nacional de Direitos Humanos está aqui, inclusive, não veio só. Nós temos uma missão segunda e terça em Alcântara e vamos na comunidade do Cajueiro. E eu queria agradecer à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que, independente das divergências, das recomendações que a gente fez ao governo do Estado, nos garantiu total autonomia e independência para trazer aqui as recomendações e resoluções sobre esses dois questões que não são só do Maranhão, mas é um grande debate nacional em defesa da soberania do Brasil. Obrigado a todos e forte encontro aqui. É importante dizer que não é por acaso que o 4º NDC está sendo realizado aqui no Maranhão. Só foi possível realizar um encontro como esse porque a gente contou com a sensibilidade e com o compromisso político e social desse governo, do governo do Estado do Maranhão, pelo seu compromisso com a democracia, com o debate público, com a diversidade de ideias. E eu gostaria de chamar agora, de convidar para falar o Rodrigo Lago, que é secretário de Comunicação e Articulação Política do Governo do Estado do Maranhão, e nesse ato está representando o governador Flávio Dino, a quem a gente estende os nossos agradecimentos pela acolhida generosa. Muito boa noite a todos e a todas. Trago aqui um afetuoso abraço do governador Flávio Dino para vocês que fazem a comunicação do país, aqui no Estado, e de certa forma sobrevivem, resistem bravamente aos ataques que temos recebido ultimamente. Vindo para cá, me lembrei da lei, da graciosa lei da Sua Majestade Adolfo Frederico, da Suécia, em favor da liberdade de imprensa, de 1766. Na Suécia já é realidade há vários séculos. No Brasil, atravessamos esses séculos todos sempre com muita censura. Lembro aqui da plaquinha que o Aparício Torelli, nosso barão de Itararé, colocou na sua porta ao ser vítima de um grave ataque em 1934, salvo engano, entre sem bater. É que essa placa não se torne mais algo que vocês todos, comunicadores, precisem colocar de novo nas portas de suas salas. Que de fato a imprensa seja sempre livre. Nós lutamos muito para conquistar isso em 88 e acreditávamos até recentemente que isso não era mais uma agenda necessária, que este fórum ele tinha outras agendas que não mais recuperar a violação à censura, até que em 2017, acreditemos todos, um jornalista, um comunicador foi conduzido debaixo de vara lá na República de Curitiba para revelar uma fonte. Isso é inaceitável. Quando a gente comemorava a saída desse juiz que teve a ousadia e jamais foi por isso punido em 2017, por conduzir um jornalista a revelar a sua fonte no processo judicial, quando acreditávamos que esse juiz poderia ser punido, ele foi promovido e hoje conduz o Ministério da Justiça do nosso país. Então é um momento como esse, grave, de sombra, de trevas, que precisamos sair daqui da planície e levar um recado ao Planalto. Que aqui no Brasil não se aceita mais a censura, que Chico Buarque jamais se cale, que o cálice fique só na música, e que os prêmios que ele recebe possam ser assinados por um presidente da República que respeite a democracia do nosso país, que respeite a liberdade de imprensa, porque jamais vamos aceitar, vamos sempre resistir qualquer tipo de retrocesso no país.
E eu parabenizo o Fórum, a pessoa da Renata, exatamente por manter viva essa bandeira da resistência. Que saiamos daqui da planície, rumo ao Planalto, com esse recado muito claro. Não vamos aceitar, livremos-nos da censura o tempo todo. Então aqui de São Luís, e o Vinícius pode lembrar aqui do nosso Gonçalves Dias, que é maranhense de Caxias, que deu a sua contribuição para a nossa cultura, teve 2 horas censuradas, Vinícius, ainda pelo Brasil Império. E coincidência ou não, Dom Pedro II depois adquiriu essas obras censuradas e colocou em seu acervo. A história vai marcar a vida de quem resistir. Gonçalves Dias teve essa resistência, a vida é luta renhida, é combate, que os fracos abate, os fortes, os bravos só há de exaltar. Que a vida sempre exalte vocês todos e que a resistência seja sempre firme. O Brasil merece, o Brasil precisa de uma Constituição em vigor e sempre respeitada. Viva o Brasil, viva o Maranhão! A gente vai dar continuidade a esse bloco. Só queria fazer 2 breves registros. A presença da Susan Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, e também do Nivaldo Araújo, que é secretário-geral da CUT Maranhão. Queria convidar agora para fazer uma saudação a Maria José Braga, que é presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas. Eu vou subir porque eu sou pequenininha para ver todo mundo, que todo mundo me veja. Gente, boa noite a todas e todos. Eu começo realmente parabenizando o FMDC por realizar esse encontro, que todos nós nos alimentamos, todos nós nos solidarizamos, todos nós nos enchemos de energia e de esperança. Esperança no sentido de esperançar mesmo. Esperança no sentido agostiniano, né, de Santo Agostinho, que eu estou citando sempre, não porque é santo, mas porque foi filósofo. Né? A esperança que nos dá outras 2 características muito essenciais para esses tempos que nós estamos vivendo. A indignação, ou seja, precisamos sim continuar nos indignando com o que está sendo posto para a sociedade brasileira, mas a esperança que também nos dá outro sentimento extremamente importante nesse momento: a coragem. A coragem para que lutemos, para que transformemos o que precisa de ser transformado. E como presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, muito brevemente, eu não poderia deixar de tratar do papel do jornalista, do papel do jornalismo nessa importante trajetória que nós temos, que é de ajudar a constituir a cidadania, ajudar cidadãos e cidadãs brasileiros para que, de fato, tenhamos condições de ação para a transformação. Se o jornalismo não está não está cumprindo esse papel, nós jornalistas da Federação Nacional de Jornalistas assumimos, fazemos a meia-culpa e chamamos todos os profissionais a exercerem de fato o seu papel social e a observarem o Código de Ética dos jornalistas brasileiros. Mas também temos que lembrar que a categoria tem sido vítima, e já foi falado aqui, de várias formas de violência e de agressão. E que nesse governo a violência contra jornalistas está se institucionalizando. É muito grave que depois de um período de democracia no país, a gente veja o governo brasileiro atuando contra jornalistas e atuando contra veículos de comunicação. E não é só na verborragia do presidente e dos integrantes do seu governo. Existem atos concretos como, por exemplo, a medida provisória que retira a obrigatoriedade das empresas de sociedade anônima publicarem os seus balanços.
apesar de aparentemente ser uma medida que atinge os grandes meios de comunicação, essa é uma medida que atinge pequenos meios de comunicação, veículos impressos estaduais que cumprem determinado papel e que deixam de ter uma fonte que era uma importante fonte de recursos. Então, está havendo, sim, ataque aos profissionais e ataque ao jornalismo como atividade social essencial para a constituição da cidadania. Não só na liberdade de expressão, também na liberdade de imprensa, esse governo tem atuado e é preciso que todos e todas estejamos atentos e estejamos lutando para que, de fato, não nos caia. Calar jamais. Só aproveitando também, registrar a presença aqui do militante pela democratização da comunicação, pelo direito à comunicação, que atualmente lidera aí um mandato de vereador em Recife, o companheiro Ivan Moraes Filho. Ivanzinho, nosso querido Ivanzinho, marcando presença no quarto NDC. Queria chamar agora para trazer a palavra dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores rurais, fazer uma saudação ao companheiro Barack Fernandes, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Boa noite a todas e a todos. Primeiro dizer que é um prazer enquanto a CONTAG, né? E quem é a CONTAG? A CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares, representando hoje 27 federações e mais de 4 mil sindicatos em todo o Brasil. Né? O nosso presidente, Aristides Santos, gostaria de estar aqui, mas devido a uma agenda, né, com tantos desmontes, né, que tem passado o Brasil, ele não pôde estar. Esteve anteontem no ato em defesa da Amazônia em Marabá e já seguiu para o sul, para outra agenda, para barrar os retrocessos que têm acontecido e que pesam sobretudo para os homens e mulheres do meio rural brasileiro. Dizer que a CONTAG, ela tem a honra, né, meu nome é Barack Fernandes, que já falou, né, tem a honra de estar participando deste fórum, que é o FNDC, e somando força com essas mais de 600 organizações que compõem esse fórum, por entender que só somando força é que os homens e mulheres do campo terão visibilidade, né? Porque se no meio urbano essas vozes já são silenciadas, imaginem como isso funciona no meio rural, né? Quando a gente fala do meio rural, a gente está falando que está faltando antenas de banda larga. Enquanto muitos de nós estamos digitando no nosso celular, a gente tem boa parte da região amazônica, boa parte, que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao WhatsApp, sabe? Coisas que são tão práticas para a gente, mas que no meio rural isso não chega. A gente está falando de mulheres e homens que muitas vezes não têm acesso a uma rádio, que a notícia para chegar lá passa 2 dias até chegar alguém que vá naquela comunidade e trazer essa informação. Então a gente, quando fala no meio rural, né, a gente tem que pensar numa dimensão com mais profundidade do que representa o FNDC, entendeu? Por isso a CONTAG, ela não só faz parte, ela faz questão de fazer parte do FNDC, porque só através de um fórum como esse a gente conseguirá, ainda não conseguimos, mas conseguiremos um dia alcançar a visibilidade dessas vozes que estão no campo e que querem dizer, e que querem falar, e que muitas vezes são silenciadas. Quando a notícia sai e que fala de uma invasão de terra, e que não se escuta a CONTAG, não se escuta o companheiro Jonas está aqui do MST, o que nós queremos dizer sobre o que representa essa ocupação de terra e por que temos que ter acesso à terra. Pelo contrário, o que a mídia tradicional diz, tradicional ou empresarial, prefiro dizer assim, é que são invasores, é que são bandidos, né? E as vozes nossas, elas não são ouvidas.
e a voz do trabalhador e trabalhadora rural não é ouvida. Por isso a importância desse espaço que é o FNDC. Por fim, e não enfim, dizer do que significa estar nesse espaço que é o Convento das Mercês. Agora eu falo enquanto maranhense, sou maranhense, sou de São Domingos do Maranhão, do Convento das Mercês. A gente está falando de 25 anos de viturinismo enterrados aqui e de 53 anos de sarneísmos enterrados aqui. E está marcando território hoje aqui, o FNDC está marcando, reafirmando a importância das vozes que precisam ressoar do campo e da cidade nesse espaço. Isso tem um significado que talvez nenhum de nós tenhamos essa dimensão que representa isso para o estado do Maranhão. Tá bom? E só para encerrar, eu vou deixar uma frase de uma sertaneja. Ela se chama Dona Lindu. E essa frase é para o FNDC. E é para todos vocês que estão aqui, que acreditam numa comunicação plural e com liberdade de expressão. Ela se chama Dona Lindu. Ela é uma sertaneja. Mas ela é uma sertaneja que, por acaso, é a mãe do ex-presidente Lula. E ela disse o seguinte um dia: filho, é só teimar. Então eu digo isso para o FNDC hoje. FNDC, é só teimar. Comunicadores populares que estão aqui hoje, que acreditam na liberdade de expressão, é só teimar. Sem dúvida nenhuma, dos aspectos que distingue, né, a nossa humanidade é a nossa capacidade de poder se expressar por meio da arte, por meio da cultura. E para reiterar mais essa nossa humanidade, a gente tem um convidado especial que a gente gostaria de chamar ao palco aqui. Ele que é secretário de Cultura da UNA LGBT, artista maranhense. Queria chamar o poeta marginal APP. Boa noite a todos e a todas. Sou Pepe, poeta marginal aqui de São Luís, 28 anos, uma bicha preta periférica que não se cala jamais. E é mais ou menos assim. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, para bem longe, onde o vento se esconde. Afasta de mim esse seu silêncio que me ensurdece, que me enlouquece e que às vezes me mata. É porque silenciaram Marighella, mataram Marielle e silenciam todo dia a minha favela. É porque silenciaram o meu beijo, silenciaram o meu corpo, eles silenciam mesmo eu estando morto. É porque o meu grito vai ecoar que nem Teresa de Benguela, parede das favelas. E se a mídia não aparecer, não quiser me responder e não quiser me aceitar, eu posso até derrubar. É porque fascismo eu não vou tolerar. E se uma facada não adiantou, imagina o que eu vou fazer quando eu chegar lá no topo. Senado, Estado derrubado, patriarcado acabado, machismo pisado, fascismo não tolerado. É porque a minha voz, ela jamais será silenciada, muito menos pela burguesia e jamais dentro da minha comunidade. É porque eu tenho ancestralidade, é porque eu sou a poesia mais marginal, informal, sentimental, desigual. Desigual com aqueles que não me querem bem, desigual com aqueles que não me querem bem, desigual com aqueles que não me querem bem. Cale sua boca antes de falar de mim. Veja o que o meu corpo traz para ti. É porque o meu corpo, antes de ser poesia, ele é político. O meu corpo, ele é político, ele grita muito antirracismo, antimachismo e antipatriotismo. É porque eu não tenho medo de presidente. É porque com certeza se ele bater de frente a gente quebra até o dente. É porque eu sou nordestina pura, bicha preta favelada, entre becos e vielas. Eu me fiz favelas, eu me fiz Marielles, eu me fiz as mais pretas das cores das peles. É porque, assim como tá nas minhas rimas, eu sou ancestralidade de Maria Firmina. E se você não conheceu o meu Nordeste, simplesmente não teste. E se vocês vão pensar que ainda vão me silenciar, saiba que muitas outras ainda vão gritar. Obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é PP, _ poeta marginal. E mais uma vez, obrigado por encontrar a vocês e bebo magnífico.
Lula livre. Obrigado, Pepe. A gente já está chegando ao final do nosso ato. Queria só registrar mais uma presença do Humberto Coelho, que é presidente da Fundação Antares do Piauí, que gestiona lá os canais de rádio e TV pública do estado do Piauí. Agora a gente vai exibir também, para abrir o último bloco aqui, um pouco do que a gente tem acompanhado aí de violações da liberdade de expressão. Aliás, a gente trouxe algumas mensagens, vocês viram, né? A gente se vestiu de Constituição Federal do Brasil, porque nunca foi tão importante a gente reafirmar a liberdade, reafirmar direitos, reafirmar a cidadania, né? E reafirmar esse conjunto de direitos da democracia. E a gente, por causa disso, reafirma o valor da nossa Constituição, né? Então a gente queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente trouxe vestido na própria pele, sobre o nosso próprio corpo. Agora a gente vai chamar mais um vídeo do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Edson Lanza, que enviou também um recado. Ele que estava previsto para vir para o nosso encontro, não pôde vir e trouxe essa mensagem, essa palavra aqui para o 4º NDC. La Rectoría Especial para la Libertad de Expresión aquí en Washington. Les envío un saludo muy grande a los colegas y compañeros del Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, que están reunidos en San Luis, Maranhão. Y también, obviamente, reconocer que la región y Brasil en particular están enfrentando desafíos realmente fuertes y graves vinculados al ejercicio de la garantía de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Algunos temas que hemos dado seguimiento desde la Relatoría tienen que ver con casos de censura, sobre todo vinculados a asuntos de libertad artística, libertad de educación, libertad de manifestar, por diversas vías. También el fenómeno de la desinformación, las noticias falsas, la desinformación deliberada en Internet, por supuesto los discursos que incitan a la violencia por razones de odio. Y también un congelamiento de la situación de la agenda, digamos, de promoción del pluralismo en los medios de comunicación. Por supuesto no me quiero olvidar de los ataques que han sufrido las y los periodistas en los últimos meses, y en particular este caso de Intercept, que nos ha convocado a los relatores tanto de Naciones Unidas como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llamar la atención de la protección del trabajo periodístico, así como también de la protección de las fuentes, que son vitales para investigar y para ofrecer al público información que se quiere ocultar, ¿no? Del mismo modo, a las mujeres periodistas también mi saludo y mi solidaridad por los ataques que han recibido en redes sociales. En particular nos hemos manifestado en algunos casos, como de Patricia del Campo Negro, y también quisiera mencionar que fuera objeto de atención de ustedes en el foro. Sé que los trabajos van a ser productivos y es un momento donde justamente se necesita defender la libertad de expresión. Siempre es necesaria la vigilancia y la promoción de la libertad de expresión, y también llamarlos a que las soluciones que encuentren y que discutan en las reflexiones tengan que ver con respuestas de más libertad de expresión a los problemas de libertad de prensa y libertad de expresión del país de la región, y de Brasil en particular, y no de la criminalización y del uso de herramientas que luego se vuelven un tiro en el pie, como han dicho algunos de ustedes al pronunciarse sobre una reciente ley que el Congreso pasó sobre penalización y criminalización de las noticias falsas, de la difusión de noticias falsas. Por lo tanto, un saludo, me gustaría haber llegado allí con ustedes, pero bueno, no fue posible y les envío un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bom, ele falou em espanhol, talvez não tenha ficado muito claro alguns trechos, mas basicamente o Lanza citou alguns episódios que têm ocorrido no Brasil, que a gente já tratou. Eles têm do caso, por exemplo, que ele falou no breve vídeo aí sobre o The Intercept, né, no caso da Vaza Jato e a perseguição a jornalistas que tem decorrido em torno disso. A gente também tem um caso da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que também
foi sistematicamente atacada depois daquela denúncia da Folha de São Paulo ano passado da contratação de WhatsApps, das empresas de disparo de WhatsApps, né, que definiram as eleições. E a gente está exibindo aí também um vídeo um pouco das denúncias que a gente fez em torno dos ataques aos jornalistas, né, a comunicadores. Quer dizer, não é ecumênico os ataques que têm sido em torno dos jornalistas e de comunicadores em geral, inclusive de veículos empresariais. Se o excesso de jornalistas tivesse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Todos vocês. É isso aí. Bom, eu queria chamar ao palco a Renata Miele, coordenadora geral do FNDC, para dar continuidade ao nosso ato. Bom, companheiros e companheiras, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. Para nós, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, realizar esse encontro foi um grande desafio, né? Todos sabemos que uma das maneiras de se atacar a liberdade de expressão no Brasil não é apenas tendo que ouvir um presidente boçal como o Bolsonaro dizer que se abuso de liberdade de expressão nessa cadeia, estaríamos todos presos. Há outras maneiras de tentar calar a nossa expressão. Por exemplo, fazendo a reforma trabalhista e acabando com os recursos do movimento sindical no nosso país. Por exemplo, editando medida provisória para acabar com a carteira dos estudantes e dizendo efetivamente que ele vai acabar e desmontar as entidades estudantis. E tirando dinheiro do movimento social, tirando dinheiro do movimento sindical, ele acha que ele vai nos dobrar e vai fazer com que a gente desapareça. Talvez que nós todos resolvamos ir viver uma vida muito mais fácil e vender coco na praia. Talvez ele pense isso, mas ele não conhece do tipo de matéria que cada um de nós aqui somos feitos. Nós somos feitos de osso, de carne e de uma madeira que cupim não rói. Nós somos feitos de um desejo de ter uma sociedade mais justa. Nós somos feitos de um desejo de não ver pessoas mais passando fome nas ruas. Nós somos feitos de um desejo que é de não ver mais injustiça no nosso país. E esse desejo, ele nunca vai nos tirar. Muito pelo contrário, se ele pensa que acabando com a estrutura do movimento social, se ele pensa que perseguindo jornalistas, se ele pensa que incitando uma horda de loucos que podem até nos depredar no meio da rua, que nós vamos fraquejar e vamos desaparecer, eles estão enganados, porque eles não nos conhecem, porque eles têm medo, mas nós não temos. Não é verdade, nós temos medo, mas a nossa coragem é muito maior do que o nosso medo. E nós estamos aqui hoje porque nós temos a maior e profunda consciência de que para que a gente possa superar esse triste momento da nossa história, nós precisamos construir uma ampla unidade do campo democrático e popular no nosso país. Uma ampla unidade que não é entre os que pensam igual, é uma ampla unidade entre os que pensam diferente. Porque se for para fazer uma ampla unidade entre os que pensam igual, nós não precisamos fazer muito esforço, porque é super confortável estarmos junto com as pessoas que pensam igual a gente. Mas eu tenho dito e repetido muitas vezes que para se construir uma democracia forte é preciso confronto, é preciso desconforto, é preciso ouvir o outro que pensa diferente da gente. E ao a gente poder humildemente ouvir o outro e dizer venha comigo de mãos dadas, porque ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que fazer um amplo movimento
para que a gente possa fortalecer uns aos outros os meios de comunicação que nós ainda temos, que são a mídia alternativa, que são os veículos dos movimentos sindicais, do movimento popular, que é a comunicação pública, que eles estão tentando destruir, mas que nós vamos resistir. E nós continuaremos resistindo, porque nós temos a maior convicção de que sem uma comunicação democrática, não é possível construir uma democracia. Por outro lado, sem democracia, também não é possível alcançar uma comunicação democrática. Então a gente está num dilema, nós estamos numa encruzilhada. E o que a gente faz na hora da encruzilhada? A gente olha, respira fundo e percebe que a gente tem que seguir em frente. E por isso que nós resolvemos fazer esse 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação aqui em São Luís do Maranhão. Porque eu acho que o Nordeste é a nossa resistência. O Nordeste é o nosso coração pulsando, sabendo que a gente vai conseguir superar esse momento. O Maranhão tem hoje um dos governos mais comprometidos com a luta democrática do nosso país. E por isso o Maranhão recebeu, com todas as dificuldades que tem, o nosso encontro. Nós não poderíamos deixar de agradecer mais um dos melhores governadores do nosso país, que é o governador Flávio Dino, que está sediando o nosso encontro, dando todo o apoio para que a gente possa estar aqui, nos manifestando de maneira democrática, com diversidade e pluralidade, para tentar construir caminhos para que a gente supere esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Por isso, nós não vamos nos calar. A gente lançou e nós temos a nossa palavra de ordem, calar jamais. Mas não é para nós que nós estamos dizendo isso, porque a gente sabe que nós não vamos nos calar. Nunca ninguém nos calou e nunca ninguém vai nos calar. Mas nós estamos dizendo para eles: vocês não vão nos calar, não adianta. Vocês podem tentar perseguir 1, 2, 3, 4, mas mais 10 mil aparecerão e vocês não vão nunca conseguir com que a luta pela democracia e pela liberdade deixe de existir. Para finalizar, companheiros e companheiras, eu queria dizer uma frase que eu gosto muito do escritor argentino uruguaio Eduardo Galeano. Ele, falando sobre o Big, ele fala assim: eu dei um passo, o horizonte caminhou um passo. Eu dei 2 passos, o horizonte caminhou mais 2 passos. Eu dei 10 passos e o horizonte caminhou 10 passos a mais. A utopia, companheiros, serve para isso, para que a gente continue caminhando. Por mais distante que pareça o horizonte, nós vamos continuar caminhando em rumo da democracia e da liberdade. Obrigada por todos. Vamos lutar, calar jamais. Viva o 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação.